Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje no segundo Café Rio Preto. Quero agradecer porque semana passada foi a primeira vez que nós batemos esse papo aqui. Tivemos ótimos feedbacks, muita gente dizendo que foi bem informado por situações que nem imaginava que estavam acontecendo. E hoje a gente vai falar de um monte de coisa de novo. Vamos fazer um giro da semana, falar de João Dória, falar do que está acontecendo aqui no estado de São Paulo, em todo o Brasil, falar um pouquinho mais dessa nossa quarentena que parece que não acaba, né? Que está aí, impactou nossa vida e o mundo todo está vivendo isso e a gente precisa ter mais fontes de informações. Bom, essa semana aqui a gente já teve, assim, em poucos dias, várias novidades, né? Eu queria fazer só uma linha histórica aqui rapidamente. Algumas semanas atrás, a gente comentou entre nós aqui, gravei um vídeo inclusive sobre isso um dia que eu estava indo caminhar, até algumas pessoas acharam que foi exagero, porque aqui no estado de São Paulo tivemos confiscos de máscaras, e aí eu fiz um vídeo falando sobre, romperam a primeira linha que não deveria, romperam com a propriedade privada, quebraram esse conceito. Poucos dias depois a gente teve confisco de respiradores, a gente já está cerceado de ir e vir, comércios não podem abrir, as coisas foram ficando estranhas. Não sabe do que morreu, mesmo que tinha com um buraco de bala no peito, não sabe do que morreu, é coronavírus, certo? Essa semana aqui a gente teve uma notícia aí tenebrosa no meu ponto de vista. Agora você pode ser monitorado, a tua liberdade aí de ficar oculto, né? Agora já vai ser quebrada pelo celular. Então falando de prisões se pegar a pessoa na rua, né? Aglomeração e tudo mais. Comércio já não tem mais. Gente, o que está acontecendo com o nosso país, com o nosso estado? Felipão, para o mundo que eu quero descer, cara. Tem por aí. Aquela frase que todo mundo fala, né? Se você não liga para política, cuidado. Política vai cuidar de você. Tá acontecendo isso neste exato momento que nós estamos falando aqui, né? Começando lá com o teu vídeo lá atrás, que você citou o confisco de máscara e depois respiradores, isso é totalmente errado, né? É uma propriedade privada. E vou falar um pouquinho desse conceito, que é o seguinte: o Estado, o que ele queria fazer? Tá precisando de máscaras e de respiradores. Ele corre lá e confisca. Só que vai ter o efeito inverso. Por quê? Vamos pensar o seguinte: você acha que o dono da fábrica ele vai produzir mais máscaras ou mais respiradores para ser confiscado novamente? Não, ele não vai produzir. E os seus colaterais, seus concorrentes vão olhar para aquilo e vão falar: para que eu vou ficar fazendo máscaras ou respiradores se o Estado vai lá e confisca? O sistema de preços ele é muito importante. Por que ele é muito importante? Quando ficou escassez de máscara ou escassez de álcool gel, por exemplo, o preço subiu porque tinha escassez. Eu concordo com as pessoas, eu entendo que as pessoas ficam um pouco revoltadas e falam: poxa, o preço subiu, elas ficam bastante revoltadas. É uma questão moral, poxa, uma situação dessa é moral, tal. Só que se vocês têm que entender que o sistema de preço ele é isso, ele vai subir o preço naquele momento porque tem uma escassez de máscaras ou de álcool em gel, e aí os empreendedores olham aquilo e pegam os recursos das suas fábricas e falam: opa, vamos fazer máscara também porque tem um preço bom, e aí começa a aumentar os produtos. E aí aumenta a oferta e o preço diminui. Então, por um momento, o preço sobe e aí você deixa o sistema de preço funcionar e volta a seus preços normais. Quando você tem essa intervenção do Estado, onde ele entra na tua empresa e confisca, você acaba com o sistema de preço. Você não tem mais o sistema de preço, as pessoas simplesmente, os empreendedores param, eles se paralisam, porque eles não vão ficar trabalhando para ser confiscado,
e aí você não tem mais sistema de preço. E aí cai tudo em cima, a população também vai se revoltar com o Estado e vai pedir para o Estado mais e mais intervenção. E mais, então fica um ciclo vicioso. E hoje nós estamos aí, o nosso celular já está sendo monitorado, nossas vidas já estão sendo monitoradas por burocratas. Nós estamos deixando a nossa vida na mão de burocratas. As nossas liberdades estão se acabando, nós estamos sendo tolhados na nossa liberdade. Eu falei isso já em alguns posts que eu fiz. Sem liberdade econômica não há liberdade nenhuma. Nós estamos com o comércio quase que totalmente fechado, comércios essenciais abertos. O que é essencial? Muito subjetivo, né? O que é essencial? Demais. Muito subjetivo. Isso daqui está me lembrando, quando você lê a história do nazismo, do fascismo, você tinha que ir lá no governo e pedir carimbo, autorização para abrir um comércio, quer dizer... são tempos esquisitos num período hoje de tecnologia, de uberização nos negócios, e tá um pouco esquisito, tá um pouco estranho, porque a gente tem uma sensação de liberdade, mas na verdade as nossas liberdades estão sendo tolhadas a todo momento, né? Não, o César estava comentando aqui até antes da gente iniciar o bate-papo, Felipe, sobre em menos de um mês, sei lá quanto tempo que estamos aí de quarentena, né? Mas aproximadamente 40 dias estamos chegando, literalmente, sobre já estamos batendo recorde de desemprego. 21 dias, né? A gente está na terceira semana, se não me engano, né? Teve uma pesquisa do Sebrae que a CNN divulgou, né? São 600 mil empresas que fecharam, né, as portas nesse período, segundo a pesquisa do Sebrae. Isso aí geraria 9 milhões de desempregos. Somado com os 12 milhões, 13 milhões que a gente tem, chegaríamos a 21 milhões de desempregos e seria uma taxa de 20%. O recorde da história foi em 2017, se não me engano, com 13%. Então, assim, isso de início, né? Fora os outros reflexos. Então, 2000 e quanto, César? 2017. Foi o pico, foi o pico, né? Foi 13%. Mas aí devido a uma crise. Veio uma crise fiscal, governos lá atrás que não respeitaram. Foi crises econômicas, né? Não foi uma crise imposta. Foi uma crise de desligar o motor, vamos dizer assim. Exatamente. E voltando um pouquinho do que o Felipe estava falando, são dois problemas lá, né, que geram, né? Um problema da ética, né, que o governo da questão dos confiscos está rompendo com a ética. E qual o recado que passa para a população? Quer dizer que o Estado pode ir lá e confiscar a população, se fizer isso é crime? Então, não pode, né? Tem que ser um peso e duas medidas, né? É complicado. E aí tem a questão do impacto econômico, né? O sistema de preço só é a pontinha do iceberg, né? Tem toda a cadeia produtiva, né? Então começa na extração, indústria, distribuição, até chegar no comércio. Então, essa escassez roda todos os setores. E o que regula toda essa produção é o sistema de preço. Sem o sistema de preço, você não está regulando o sistema produtivo. O próprio frete que ia lá buscar a máscara, por exemplo, com um caminhão cheio, hoje vem caminhão pela metade, já encarece o frete, encarece a matéria-prima. Então, toda a cadeia vai aumentando o preço por causa da escassez. E chega no comércio, aí dá a impressão que o comerciante é o maldoso que colocou o preço mais caro, né? É a ideia que se vende, né? A gente volta para o conceito que o nosso país abraçou da luta de classes e você sempre acha que o comerciante é o problema. E o pior é você ver, da questão do confisco, pessoas defendendo, né, que tem que estatizar o hospital privado, né? Tem que ir lá e pegar mesmo o respirador, as máscaras do hospital privado, isso é um absurdo. Acho que até falando um ponto, uma analogia legal, até para as pessoas entenderem que quando o Estado está tocando, querendo empreender, sai sempre mais caro, né? Vamos fazer aqui uma analogia do seguinte. Resolvem-se criar o Ministério para ajudar as pessoas de baixa renda, perfeito? Então vai lá em Brasília, cria-se o Ministério com um orçamento de 5 bilhões. 5 bilhões está destinado para ajudar as pessoas de baixa renda. Bom,
vai criar um ministério e vamos pensar que o ministro, ele é uma pessoa, é um anjinho, ele é um anjo, ele não pratica corrupção, nada disso. E vamos também imaginar que todos são anjinhos, todas as pessoas que vão trabalhar nesse sistema de governo, eles são anjinhos. Então não vai haver corrupção, tá? Isso daí não vai existir nesse sistema. Bom, se cria o ministério, são 27 estados, 27 subministérios, são grandes metrópoles, nós temos que ter essa grana, porque esse dinheiro tem que ser pulverizado, ele não pode ficar só lá em Brasília, né? Então você tem toda uma estrutura, aí você tem ministro, secretário, subministro. Bom, dos 5 bilhões, quanto que vai chegar no destino final? Você acha que os 5 bilhões chegam no destino final? Não. Quer dizer, o meio corrompe, né? A infraestrutura toda, o dinheiro vai ficando e não chega no seu final, que o interesse é ajudar os mais pobres, mas não fica, o dinheiro não chega lá. Isso acontece quando ele toca um SUS, né? O SUS, apesar dele ser grátis, né? Ele ser gratuito, a impressão é que se vê que ele é gratuito, ele é muito caro, né? O custo operacional de um hospital como o SUS, ele é muito caro, porque não chega, o benefício é proporcionar um bom atendimento, uma boa saúde para a população. Infelizmente, a infraestrutura estatal ela não consegue, ela engessa e não chega na ponta. Essa que é a grande questão. Não só o problema de gestão, mas aí tem atrás um problema que a gente chama problemas de incentivos, né? Porque como não tem o problema de quebrar, porque é do Estado, o Estado não quebra. No final do dia, ele gera lá uma taxa, um imposto, ele tira da população e ele mantém a conta. Então não há incentivos. Ou ele imprime dinheiro para pagar, né? Ou ele, na verdade, antigamente quando tinha hiperinflação se imprimia dinheiro. Hoje tem uma triangulação. Hoje